Estamos iniciando a nossa videoaula de hoje e um tema muito importante que é a DRE. Você que tem um pequeno, médio ou grande negócio, essa é uma ferramenta indispensável na condução, na gestão financeira do seu negócio. Antes de iniciar, nós precisamos entender que todos os exemplos que serão tratados aqui serão de forma gerencial. Então nós vamos tratar da DRE gerencial para que você possa entender como apurar o resultado da sua empresa. Então, o que é DRE? DRE é o demonstrativo de resultado do exercício. Basicamente, é a relação entre tudo que você fatura, todos os custos que você paga, todas as despesas que você paga para você obter um resultado, ok? Então a DRE ela deve ser apresentada mensalmente, deve ter um dia importante para o seu fechamento, para que você como gestor, como empresário, possa ter o entendimento real da lucratividade ou do possível prejuízo que o seu negócio venha a ter. Antes de estruturar o seu demonstrativo de resultados, é importante você entender a diferença entre regime de caixa e regime de competência. O regime de competência é quando a despesa é gerada e o regime de caixa é quando a despesa é efetivamente paga. É quando existe o desembolso financeiro que sai da sua conta ou do seu caixa, certo? Exemplo, conta de telefone. Então a conta de telefone nós utilizamos em um mês e pagamos no mês seguinte. Ou seja, se eu paguei no dia 10 de abril, o caixa eu registro como saindo no dia 10 de abril. Porém, a competência, ou seja, o mês que eu utilizei esse recurso foi o mês de março. A DRE ela é apropriada por competência. Então, todas as despesas precisam estar alinhadas e sendo lançadas dentro do regime de competência. Então agora nós vamos ver de forma prática como que o demonstrativo de resultado ele é estruturado, certo? Então vamos aqui, ó. Primeira linha da DRE, nós temos a receita operacional. Receita operacional com tudo que você vende. Então se você tem uma loja de varejo, se você tem uma empresa de serviço, todas as suas receitas que dependem da operação da empresa, nós estruturamos aqui, certo? Depois, nós temos as deduções e abatimentos da venda, ou seja, tudo que eu abato diretamente da minha receita entra nessa linha, que são o quê? São os descontos, são as devoluções, são os impostos que eu pago, certo? E aí, se você é uma empresa do Simples, você paga o Simples Nacional. Se você é uma empresa de lucro real ou presumido, você paga PIS, COFINS. Se você é uma empresa que opera com serviço, você paga ISS. Então, para cada tipo de empresa, para cada regime tributário, existem os impostos que são apropriados nessas deduções e abatimentos da venda. A minha receita líquida de vendas, ela é composta de quê? Receita bruta menos as deduções e abatimentos da venda. Então, eu tenho a minha receita líquida de vendas. Depois, eu tenho os meus custos operacionais, que eles vão ser divididos em custo da mercadoria vendida para a empresa de comércio, custo do serviço prestado para empresas que prestam serviço e custo do produto vendido para indústrias. Então nós temos esses três tipos de custos para esses três tipos de empresa. Se a sua empresa é uma empresa mista, ou seja, se ela é uma empresa que presta serviço e que vende produto, então nós vamos ter que ter custo do serviço prestado e nós vamos ter que ter custo da mercadoria vendida, certo? A outra linha que nós podemos ver aqui é o lucro operacional bruto, também conhecido como margem de contribuição. É a partir daqui que nós vamos pagar as nossas despesas operacionais, que são as despesas que existem para operar a nossa empresa. Então essa margem de contribuição, o lucro bruto, pessoal, é muito importante para que nós tenhamos um entendimento se os nossos custos estão altos, se o nosso preço está adequado ao mercado. Então é um indicador financeiro que gera a partir da DRE, que vai nos dar essa sinalização e para que nós possamos tomar algum tipo de decisão. Se nós aumentamos o preço, se nós reduzimos o custo, para que nós possamos ficar dentro da margem ideal do nosso negócio. Depois dessa linha, nós temos as despesas operacionais. Na nossa metodologia, nós costumamos dividir por vários grupos, certo?
nós temos despesas com vendas, que são as despesas que estão relacionadas diretamente com a venda. Por exemplo, comissão de vendedor, taxa de maquineta. Em alguns casos de empresas, nós temos despesas com sacolas, né? Nós temos algumas despesas específicas para cada tipo de empresa. Mas o conceito desse grupo é: despesas com vendas são todas as despesas que variam de acordo com a venda. As despesas administrativas, que aí nós temos energia, nós temos aluguel, nós temos despesas com cartório, nós temos algumas despesas aqui nessa linha, certo? Despesas com funcionários, aqui nós temos todas as despesas relacionadas aos nossos colaboradores. 13º salário, folha de pagamento, férias, impostos sobre a folha, FGTS, certo? Depois, nós temos as despesas tributárias, onde nós vamos colocar alvará e registro sanitário, certo? Nós vamos colocar IOF, em algumas situações, nós podemos colocar algumas outras despesas que estão de acordo com cada negócio. Então, por exemplo, algumas empresas de lucro real e de lucro presumido, quando elas tomam um serviço, existe um imposto, que é o imposto sobre o serviço, que normalmente ele é apropriado dentro dessa despesa tributária. Despesas com fornecedor de serviços, que é um outro grupo que nós estruturamos, aqui nós apropriamos assessoria contábil, assessoria jurídica, consultoria empresarial, certo? Alguns fornecedores de serviços que prestam serviço para a nossa empresa. O outro grupo que nós estruturamos é despesas comerciais e marketing. Todas as despesas que estão relacionadas à estruturação e à operação do setor comercial. Qual é a diferença da despesa comercial e marketing para a despesa com venda? Repetindo, despesa com venda são as despesas que variam de acordo com a venda. Comissão de vendedor, taxa administrativa de cartão e por aí vai. As despesas comerciais são as despesas para operar o setor. Exemplo, agência de publicidade, ação de relacionamento com clientes, ação de relacionamento com parceiros. Todas essas despesas são despesas que o meu comercial tem para operar, independente de vender ou não, tá? Nós temos a despesa com a frota, que aí é se a empresa disponibilizar uma frota, tiver uma frota, que aí tem combustível, lubrificante, manutenção de veículo e etc, certo? Nós temos as nossas despesas financeiras, que nós vamos apropriar aqui. Taxa de manutenção de conta e tarifa bancária, taxas de PIX, juros de empréstimos bancários, certo? Nós vamos apropriar aqui. Despesa com prolabore, que nós vamos ter aí com a diretoria que trabalha no dia a dia, as pessoas que fazem parte da empresa, que são sócios da empresa e que laboram naquela empresa, certo? E aí existem, pessoal, especificações de empresas, de grupos que necessitam ser estruturados, que podem não estar aqui. Por exemplo, empresas que têm muitos produtos, que operam muitos produtos, que movimentam muitos produtos, nós temos, e às vezes nós criamos um grupo chamado perdas e quebras, para apropriar essas avarias, para apropriar essas perdas que a empresa tem na operação do dia a dia, certo? Beleza, então estruturamos todos os nossos grupos de despesas, nós temos o total de despesas operacionais, certo? Abaixo é que nós vamos saber o lucro ou prejuízo operacional dessa empresa, que também está conhecido como EBITDA. Ou seja, esse lucro ou prejuízo operacional é o lucro que a sua operação deu com o que ela vendeu e com as despesas que ela pagou, certo? Então, esse lucro operacional, também conhecido como EBITDA, ele é a capacidade que a sua empresa tem de gerar caixa a curto prazo, certo? Uma empresa que ela tem lucro, consecutivamente ela vai gerando caixa, ela vai acumulando esse resultado e vai transformando em caixa, tá? Então, por exemplo, até aqui, pessoal, se vocês já estruturaram o seu demonstrativo de resultado, já ficou muito legal. Por quê? Porque você já tem uma visão do seu negócio. Você já consegue saber se o seu negócio está dando lucro ou não, certo? Abaixo desse lucro ou despesa operacional, nós temos as receitas não operacionais e nós temos as despesas não operacionais. O que é isso? Vamos entender aqui. Por exemplo, vamos imaginar que a sua empresa é uma loja que vende roupas. Então, a receita operacional
vem a partir da venda de roupas. Mas você reformou os móveis e precisou vender um móvel antigo. Essa receita entrou na empresa. Só que essa receita é considerada como uma receita não operacional. Por quê? Porque foi a venda de um ativo. Então, se você vender um computador, se você vender um veículo e essa receita entrou na empresa, então ela é considerada como receita não operacional, certo? Ou seja, ela não faz parte da empresa, ok? E a despesa não operacional também tem o mesmo conceito. São despesas que você paga, mas que não fazem parte da operação da sua empresa. Exemplo, vamos supor que a sua empresa tem uma casa alugada, a receita dessa casa entra em receita não operacional e todas as despesas que você tem com essa casa, elas vão entrar em despesas não operacionais, certo? Por quê? Porque o aluguel dessa casa e as despesas dessa casa não fazem parte da operação da sua empresa. Apurado esse resultado, nós temos o lucro ou prejuízo antes dos impostos, certo? Para empresas que são do lucro real, essa conta ela é extremamente importante. Por quê? Porque são apropriados trimestralmente ou provisionados mensalmente o IRPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tá? Se você é uma empresa do lucro presumido, esses impostos, eles são apropriados lá nas deduções e abatimentos da venda. Por quê? Porque legalmente esses impostos eles vão sair a partir de uma presunção da sua receita. Independente de você ter lucro ou não, você vai pagar esses impostos. Então esses impostos só são sobre o lucro no caso da empresa de lucro real. Empresa de lucro presumido é uma presunção e ela é apropriada diretamente a partir da receita. Empresas do Simples não têm esses impostos, tá? E aí eu vou ter o lucro antes das participações, como vocês podem ver aqui. Lucro antes das participações. Tenho as minhas retiradas, as minhas distribuições. E aí eu tenho um lucro líquido do meu exercício, tá? Vocês estão vendo aqui a linha do ponto de equilíbrio. Mas essa linha do ponto de equilíbrio eu vou deixar para uma segunda aula, uma segunda videoaula para explicar melhor para vocês o que seria o ponto de equilíbrio, tá? Então, voltando aqui, pessoal, esse é o nosso demonstrativo de resultado, essa é a nossa estrutura e vocês podem ver aqui que nós temos AV, que é a análise vertical, e AH, que é a análise horizontal. Então, a análise vertical, você vai ter o entendimento, certo? Do percentual que aquela despesa representa em relação ao seu faturamento. A análise horizontal, você vai ter uma evolução em relação ao mês anterior. Então essas duas análises, elas são extremamente importantes para você saber como está acontecendo o seu resultado dentro da sua organização em relação ao mês e em relação ao mês anterior, certo? O demonstrativo de resultado, pessoal, ele precisa ser apurado mensalmente. Então, defina um dia para apurar o seu demonstrativo, estruture esse demonstrativo de resultado e faça esse acompanhamento mensal para que você possa tomar decisões baseado nesses números que você está apurando, tá? Então, essa é a nossa videoaula de hoje, desmistificando o demonstrativo de resultado para que você possa mensalmente fazer a apuração do resultado da sua empresa, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí, inscreva-se no nosso canal para que a gente possa estar produzindo mais vídeos e mais vídeos para que a gente possa estar desenvolvendo as empresas para um melhor resultado, para uma melhor gestão, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.